Tudo bem. Botei até Tá para bom, gravar, porque qualquer coisa a gente transforma em podcast. tá bom. Bom, boa tarde a todos. Fico muito feliz de vocês estarem participando. Espero que seja uma troca bem gostosa, bem rica e bem tranquila entre a gente. A gente teve essa proposta de falar sobre a sobrecarga psíquica da mulher na pandemia, Uhum. porque durante esse período foi saindo alguns dados e como eu também atuo na clínica, principalmente no ambulatório hospitalar, a gente tem percebido um aumento muito grande de mulheres buscando atendimento de psicologia decorrente a altos índices de ansiedade, depressão, de estresse. Então a gente pensou em falar um pouco desse tema, não só para transmitir conhecimento, como capacitar, como a gente poder também falar um pouco desse assunto e espalhar por aí, sabe? É importante a gente tentar estar unidos nesse momento, porque, infelizmente, políticas públicas ainda está devendo um pouco, né? Mas quero me apresentar, né? Eu sou a Samira Fonte Boa, sou psicóloga, atuo no hospital, assim, no Rio, também atuo na clínica, sou formada pela Faculdade Maria Tereza, em Niterói, e meu foco mais é hospitalar e psicologia da saúde. Mas isso não impede de poder atuar em outras áreas, falar de outros assuntos, até porque a psicologia ela está em todos os lugares onde houver pessoas, né? E se a gente se concentra muito no mundinho técnico, a gente perde a beleza do que é a psicologia, né? A psicologia é você estudar o comportamento humano e tudo que implica esse comportamento humano, principalmente a sua qualidade de vida e a sua saúde emocional e psicológica. Então, se a gente não para observar a nossa sociedade, a nossa cultura, as nossas relações sociais e familiares, empregatícias também é importante falar de trabalho, é o local onde a gente passa mais tempo do que em qualquer outro lugar, né? A gente tem uma carga horária bem grande de trabalho e acho importante a gente observar isso justamente porque muito dessas coisas podem estar servindo de fatores, né, de gatilhos adoecedores na nossa saúde. Então, se a gente se concentra muito no universo clínico, muito no universo consciente, inconsciente, psíquico, seja lá qual for a melhor palavra que vocês gostarem de usar, se a gente se concentra muito nisso, a gente se limita. Nosso saber se limita. A gente precisa pensar o contexto em que essa pessoa está inserida para que a gente possa fazer uso de melhores ferramentas de autocuidado, de apoio e de processo terapêutico para esse sujeito se emancipar, ter total consciência e poder melhorar as suas condições de vida, né? Lembrando que qualidade de vida e saúde não é ausência de doença, é você conseguir, apesar dos pesares, pensar o melhor estilo de vida que você possa ter, para que você não acabe adoecendo cada vez mais e partindo de um ponto de vista muito medicalização, de um ponto de vista muito fechadinho, né? Que você consiga ter controle daquilo que você tem. Porque ninguém hoje em dia vive sem ansiedade. Todos nós somos um pouquinho ansiosos. Mas qualidade de vida é, apesar da ansiedade, como eu posso ter uma boa condição de vida, uma boa condição de trabalho, uma boa relação interpessoal e principalmente uma boa relação comigo mesmo, né? E aí a ideia de falar sobre. Olha só como eu já falo muito, né? Já estava me esquecendo de apresentar a Tainá, gente. Tainá é minha parceira, né? Minha amiga já desde os tempos de graduação. Ela atualmente está atuando no CREAS, né? Que é um serviço de Isso. assistência social. Então a gente tem muita figurinha para trocar sobre esse assunto, né? Porque muito dessa questão do social, as políticas públicas de amparo à mulher vítima de violência, passa pela Tainá, né? Muitos desses casos também aparecem no hospital, mas a Tainá está mais por dentro dessa parte mais de uma psicologia social. Então eu tive a vontade de a gente se juntar e trocar essas figurinhas, que eu acho que vai ser bastante legal esse bate-volta, né? Uhum.
Então, vou começar, então, pensando... Antes da gente pensar no momento atual, eu achei interessante a gente trazer um olhar para o nosso passado. Rebobinar um pouco a fita, né? Fazer uma releitura sociohistórica da mulher na sociedade. Por que fazer isso? Porque através de como a gente pensa o início, né, de tudo, a gente consegue compreender por que algumas coisas são como são. Porque muito do que a gente vê hoje, de certa forma, é basicamente o que acontecia no passado. Você muda o roteiro, mas o filme é o mesmo. E muito do que a gente precisa pensar hoje é consequência e fruto do que se acontecia no passado. Então, se a gente passar para olhar um pouquinho lá atrás, a mulher ela era vista como um personagem muito importante na sociedade, claro, mas a sua forma de existir em sociedade, a sua contribuição era muito voltada para o lar, era muito voltada para a criação dos filhos e a manutenção do lar. Até porque se essa mulher não estiver ali, aquele homem que produz em sociedade, ele perde o seu sustento, a sua base. Como esse homem vai estar na sociedade se não tem alguém em casa fazendo muito do que ele precisa que seja feito em casa, né? Para que ele possa estar lá, né? Ele aceita ser explorado na sociedade a partir do momento que ele tem uma pessoa em casa servindo a ele também. Não só pensando por esse lado econômico, esse lado social, formação da sociedade, né, da hierarquia social, mas também pensando o Brasil. O Brasil é um país que ele nasceu nas bases católica, judaica, cristã. E se a gente olhar muito do que acabou produzindo esses papéis sociais e papéis de gênero, que a religião ela tem um papel muito importante nessa produção dessa imagem, se a gente observar, a mulher ela é sempre representada como uma mulher virgem, casta, serva, mãe e do lar. Então, a partir disso, a gente também vê muito da nossa cultura ela ser baseada no quanto as mulheres elas precisam estar sempre preparadas para uma maternidade, para uma casa, para um homem que precisa dela, para que ele possa exercer a sua função e seu papel social de homem, né? Isso está tão enraizado na nossa psique que muitas das vezes o homem ele precisa fortalecer o seu papel de homem a partir do momento que ele tem uma mulher do lado dele dando filhos para ele. Se a gente olhar lá na época dos nossos bisavós, até mesmo dos nossos avós, que para quem for da faixa etária dos 20 e poucos anos, né? Eram muitos filhos que eles tinham. Primeiro, porque a mulher precisava ter filhos, senão ela não era mulher na sociedade, ela não tinha o seu papel social sendo exercido ali. Segundo, que aquele homem precisava também ter filhos, porque isso estava atribuído à sua virilidade, à sua masculinidade. Então, isso é importante se pensar por quê? Porque isso se remete até hoje. Mesmo que a mulher não faça filhos hoje em dia, ela ainda herda um lugar social e uma falsa ideia de que ela é responsável por aquele homem que está do lado dela, independente do que aquele homem faça. Então, muitas das vezes, as mulheres que se encontram em relacionamentos abusivos, que se encontram com dificuldades de exercer um papel mais individual, realizar suas metas, realizar seus sonhos, é decorrente de uma relação que ela precisa sustentar. E isso é uma sobrecarga psíquica. Imagina, você está dentro de uma casa, você está dentro de um relacionamento, e isso não só pensando uma relação conjugal, mas uma relação de filha também, uma relação de irmã também. Muitas das vezes uma mulher em casa, ela é cobrada aos serviços domésticos, enquanto o irmão, o homem, o pai, não é cobrado.
porque tem essa raiz do nosso passado de que aquilo ali é coisa de mulher, que a mulher sabe fazer aquilo ali. Né? É esperado automaticamente que a mulher faça isso. É como se a gente já nascesse com essa programação psicológica e física para fazer determinadas coisas, quando na verdade não. A casa é de todos, né? E a gente pode pensar isso à sociedade também. A sociedade também deveria ser de todos, mas ela não é. As mulheres muitas das vezes não conseguem obter determinados status, determinados cargos, porque aquilo ali não é esperado da mulher. E aí, trazendo um pouco para esse lado também do trabalho, eu gostaria de indicar um episódio que tem na Netflix de um documentário chamado Explicando. Esse episódio diz por que as mulheres ganham menos. Muito curtinho, assim, deve ter uns 30 minutos no máximo. E ele é muito interessante porque ele traz todas essas coisinhas que eu vou falando de um jeito mais explicadinho, bem interessante também, do quanto a mulher ela tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, justamente por conta dessa sobrecarga do lar. Essa sobrecarga do você precisa ter filhos, você precisa casar, você já tem um papel social que é esse. E isso é tirado dela, sustentar esse lugar, né, é tirado dela a oportunidade de poder exercer, digamos assim, tudo aquilo que você precisa para você ter uma carreira profissional. Seja uma graduação, seja um ensino médio, seja uma pós-graduação, seja também trabalhar para acumular experiências em carteira. Então, muito disso, de uma certa forma, impede essa mulher de se desenvolver como sujeito em sociedade. Então, muitas das vezes, ela se sobrecarrega psicologicamente falando, porque ela precisa sustentar um lugar que é difícil de sustentar e que tira dela toda a possibilidade dela ser quem ela quer ser. É um processo de despersonalização. Porque você tem os seus sonhos, você tem a sua vontade, você tem a sua implicação. Mas você não consegue dar conta desses dois mundos, dar conta de sustentar esses mundos. E eu acho interessante dar essa pincelada, por quê? Porque na pandemia, esse dar conta dos dois mundos, ele triplicou no quanto é pesado, no quanto é difícil lidar, do quanto é difícil sustentar. E como consequência, esse corpo, esse sujeito, né, essa mulher, ela vai apresentar sintomas, ela vai apresentar estresse, ela vai apresentar ansiedade, ela vai apresentar todo um transtorno que nós, psicólogos, somos, na nossa graduação, levados a pensar esses transtornos dentro daquele cérebro, tratar e lidar com aquilo ali, mas não pensar o contexto que aquela pessoa está inserida. E a gente precisa fazer essas rodas, a gente precisa se implicar e ter um beliscão em nós mesmos, porque não adianta a gente partir por um ponto de vista medicalizador, um ponto de vista de ajustar aquele comportamento, se quando sair do meu consultório ela vai voltar para casa e vai continuar lá, né? Vai muito além, né? Exatamente. E aí eu quero, antes de passar a palavra para a Tainá, trazer aqui, eu trouxe no meu celular porque não ia dar certo gravar, tá, gente? Então, tem uma pesquisa que eu achei muito interessante apresentar para vocês, que ela é realizada por uma líder global de pesquisas no mercado, no mundo, chamada Ipsos. E aí eles fizeram duas pesquisas, né? A Tracking the Coronavirus, não sei, me perdoa, tá, gente, no inglês, e o Women's Forum. Essa pesquisa foi realizada em países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Brasil. Então, assim, só países em que o coronavírus está aqui em cima, né? De mortes e de contágio. E aí, né, foi detectado que em casos de depressão, esgotamento e ansiedade, as mulheres estão em 59%, enquanto homens em 46%.
O medo do futuro em mulheres está em 73%, enquanto homens 63%. A perda da autoconfiança em 43% e de homens 33%. E eu achei esse aqui super interessante também. Não tem ajuda de outras pessoas. As mulheres 46% e homens 39%. Tempo para si, mulheres 40%, homens 34%. Pouco tempo para se dedicar à saúde, mulheres 49%, homens 43%. E aí eu achei interessante trazer a dificuldade para dormir. 33% mulheres e 19% homens. Porque a mulher fica acordada cuidando dos filhos, né, gente? Sintomas de depressão, 14% mulheres, homens 7%. Tem bem mais aqui, né? Dores crônicas de cabeça, mulheres 18%, homens 9%. E eu achei interessante trazer esses dados, porque a pesquisa ela ajuda a gente a poder conseguir mensurar tudo aquilo que a gente tem visto na clínica, né, de casos clínicos que vêm aparecendo para a gente, dessas mulheres que estão cada vez mais sendo sobrecarregadas por sustentar esse mundo. É o mundo da maternidade, é o mundo do trabalho, é o mundo do casamento, das relações e o mundo das tarefas domésticas. A carga horária da mulher, ela aumentou, ela triplicou, na verdade, porque assim que você trabalha em casa, você tem, como doméstica, né, uns trabalhos, né, que muita da gente fala, nossa, é amor a mulher que está cozinhando para mim. Não, isso é um trabalho não pago, tá, gente? Desculpa problematizar, mas isso é um trabalho não pago. Porque todo mundo pode ajudar na cozinha, mas só a mulher é esperado isso, né? Então, assim, é a sobrecarga de cuidar do lar, é a sobrecarga de conseguir lidar com o trabalho fora de casa, a sobrecarga do cuidado com os filhos, né? Por mais que os seus filhos, de certa forma, sejam independentes, né? Façam as coisas sozinhos, a mulher, ela se sobrecarrega também emocionalmente, porque ela se preocupa com o bem-estar daquela criança, né? Se vocês... Eu acho muito difícil o marido saber qual foi a última vacina que o filho tomou, mas a mãe sabe qual foi a última vacina que o filho tomou, né? E, então, assim, é muito interessante trazer esses dados para a gente ver o quanto a mulher ela está se sobrecarregando e principalmente porque nesse período de pandemia, com o home office, se quebrou aquela linha, né, temporal de a partir daqui eu sair do meu trabalho e não mexo mais com o meu trabalho. As pessoas estão levando o trabalho para casa, então aumenta a carga horária de trabalho. Isso, como consequência, tem o esgotamento, né? A ansiedade, a depressão, o estresse, porque a gente é uma só. Então, dar conta de sustentar todos esses mundos, todas essas responsabilidades, é difícil, né? E aí eu quero já passar a palavra para a Tainá, né? Porque eu acho que se deixar eu vou ao infinito e além. Então, assim, tudo que você falou, muita coisa eu também vivi, né? Porque, assim, como você me apresentou, sou psicóloga, trabalho no CREAS atualmente, porém eu também sou mãe solo, tenho 3 meninas, né? Como a família sabe. Trabalho fora, trabalho em casa, tenho trabalho doméstico, tenho cuidado com os filhos, então muita coisa eu passei na pele, assim. Com essa pandemia se intensificou demais, se intensificou muito a questão dos cuidados, porque você, quando está trabalhando fora, as crianças estão na escola, então tem um tempo, tem uma rotina para cada coisa. Agora, quando está todo mundo dentro de casa, você não para, é 24 horas, porque mãe não tem férias, mãe não tem descanso, mãe não tem turno, é 24 horas direto, né? O cuidado da casa também triplica, porque muita coisa para você fazer, as crianças dentro de casa, nada para no lugar, fica muito complicado. Até a questão mesmo do medo do contágio, do medo da pandemia, né? Do medo de ficar doente, o medo dos filhos ficarem doentes, porque sempre quem cuida também é a mãe, né? Geralmente o pai não cuida. Teve até um episódio recente que minha filha ficou doente, eu acho que eu cheguei até a comentar com você, eu fui para o hospital com ela e chegando lá eu parei para reparar, para problematizar isso,
e 90% lá eram mulheres, eram mães. Os pais, muito pouco, para não dizer que eu não vi pai lá, eu vi 1 ou 2 pais, o resto era tudo mãe. Então é bem complicado. Acho que tem alguém querendo falar aqui, eu estou vendo uma mãozinha aqui. Emília, se tiver vontade, pode se pronunciar, tá? Você tá no mudo, então. Ah, foi sem querer. Não, tudo bem, sem problemas. Pode Então, continuar. continuando assim, nesse cenário da pandemia, a sobrecarga ela veio com tudo, né? A gente sabe que é normal, assim, no contexto que a gente está vivendo, ter um nível de ansiedade, de medo, de angústia, né? Até por conta desse vírus. A gente sabe que acontece com todos, porém, com as mulheres, principalmente com as mães, isso se agravou muito, né? Porque, assim, o trabalho doméstico, como você falou, ele é atribuído principalmente às mulheres. Dificilmente os homens ajudam no trabalho doméstico. A maioria são mulheres. Os filhos também são das mulheres. Eu até vi uma pesquisa que eu não consegui trazer aqui para vocês, mas que mostra que teve mulheres que tiveram que deixar os seus empregos, né, abandonar os seus empregos para estar cuidando dos filhos, porque como os filhos não estão ficando mais em creche, em escola, o trabalho de cuidar desses filhos foi todas essas mulheres e algumas tiveram que abrir mão de seus empregos para ficar em casa cuidando dos filhos. Então, isso é um número alto, já tem pesquisas que mostram que é mais uma confirmação do que a gente tem falado, né? Que já é uma construção da sociedade, dessa questão da mulher ser atribuída todos esses cuidados. A mulher ser quem cuida, a mulher não pode ficar doente, ela não pode adoecer, porque quem cuida da mulher, se é ela que cuida de todo mundo. Então, assim, é bem, bem complexo isso. A gente está vendo isso no dia a dia de cada uma. A mulher ela precisa assim, ter uma rede de apoio, é muito importante nesse momento que construa uma rede de apoio, por mais que seja por telefone, online, porque a gente sabe que não pode sair, né, e tudo mais, da questão do isolamento, mas é muito importante a mulher ter essa rede de apoio, ter um tempo para cuidar de si. É uma loucura, gente, o que eu tô falando, mas tem que ter. Aqui em casa, assim, às vezes dá aquela sensação de que não consigo dar conta de tudo. E às vezes você olha, nossa, eu não consegui fazer o que eu queria. Eu tenho meus metas, tenho meus projetos de estar fazendo, além, né, dos filhos, da casa, tenho trabalho, tenho estudo. E às vezes eu olho e vejo, não estou conseguindo, mas tem hora que tem que parar, né, esquecer tudo e tirar um tempinho. É bem complexo, mas é necessário, porque senão a gente adoece. Então, assim. Sim. E eu achei muito interessante você ter falado, né? Quem cuida da mulher, né? Por conta disso, né? Por isso que eu quis fazer essa retrospectiva, né, sócio-histórica do quanto, desde o início da civilização, a mulher sempre foi imposta a um lugar, né, muito do lar, muito de cuidadora. Se a gente reparar, esse passado ele se repete no presente também, porque quem não ouviu, né, que a mulher muda o homem, que é mulher de verdade, consegue fazer aquele homem não trair ela, respeitar ela. Então, assim, a gente se responsabiliza tanto até pela forma como vão nos tratar. Então, isso é uma sobrecarga psíquica, né? Você estar ligada e ser responsabilizada por erros que não são seus, isso é gatilho para uma ansiedade, isso é gatilho para uma depressão, né? Então é importante a gente fazer um movimento de crítica para além da aparência, né? Pensar a essência das coisas, pensar o que está por trás das coisas. A gente pode perceber também o quanto as mídias sociais ela também afetam um pouco esse lugar da mulher, né? A gente fica vendo aí o quanto a mulher ela precisa estar sempre pronta, estar sempre no comando de coisas que não é bem coisas que a gente gostaria de comandar, mas que sobrecarrega. A mulher ela tem aquela imagem da perfeição, ela tem que estar sempre bonita, bela, cuidando de tudo, dando conta de tudo, né? Ela não pode ficar nervosa, estressada, ela não pode. A mulher ela Exatamente. tem que ser plena o tempo todo. Tem muito esse mito assim, né?
de que a mulher ela não tem direito de sentir raiva, ela não tem direito de se sentir cansada, ela não tem direito de ficar doente, porque ela tem que estar sempre disponível ali para a família, para o marido ou para quem quer que seja. E a gente sabe que não é assim, é um ser humano. A gente tem nossas dores, tem nosso esgotamento físico, porque o corpo também não aguenta, a mente não aguenta, e muitas vezes essa mulher adoece e de uma forma calada, porque ela não tem, muitas vezes, nem com quem falar sobre aquilo ali. Então, ela guarda aquela dor para ela. É muito complicado isso, né? Tem ainda a questão da violência doméstica, que a gente sabe que aumentou também muito na pandemia. Teve altos índices de violência doméstica. A mulher está no convívio ali com aquele agressor, ela não tem para onde ir, fica até difícil dela denunciar, porque para você denunciar e voltar para casa junto com o agressor, você sabe que você vai continuar sendo agredida, né? Então, Talvez pior, né? Talvez pior, talvez até morte. Porque o índice de feminicídio também aumentou, né? E muitas das vezes eu vejo muito assim, uma coisa interessante que, pegando um gancho da sua fala, é que a mulher ela tem dificuldade de aceitar que ela está adoecendo, porque ela precisa sustentar esse mito de Mulher Maravilha, né, de que ela dá conta de tudo. Então, por mais que na clínica, na psicologia, a gente ainda tem o maior público feminino, ele ainda é considerado pouco, porque essa mulher, até ela chegar ao ponto de falar, não, eu vou buscar uma ajuda psicológica, ela teve que descer até o inferno, porque ela não pode mostrar fraqueza. Ela precisa estar ali. E tem, quando eu puxei também a questão das mídias sociais, me lembrei agora também essa questão da romantização da maternidade, sabe? A maternidade não é 100% flores. Não sou mãe, acho que a Tainá pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu tenho acompanhado algumas amigas, né, que viveram essa maternidade recentemente, principalmente na pandemia, e fazem um relato do quanto é doloroso, do quanto é difícil a maternidade, principalmente pela falta de apoio, não só pela dor do corpo, não só pela novidade, né? Você é responsável por aquele ser, e aquele ser depende de você no sentido mais literal da palavra, mas sim pela falta de apoio, pela falta de suporte, não só físico, mas emocional, de você estar ali sendo responsável pelaquela vida. E se você mostra que você está cansada, e se você mostra, caramba, ai, se eu pudesse, eu não seria mãe, você é condenada. Quando, na verdade, isso é só uma expressão natural da sua subjetividade, do seu psicológico. Porque a gente também chega um momento no nosso dia e fala, cara, eu não aguento mais meu trabalho. Eu não aguento mais não sei o quê. Mas se a gente fala um pouco disso da maternidade, a gente é crucificada. E é associado ao fato de que aquela mãe não ama aquele filho. Não, aquela mãe ama aquele filho. Ela só está cansada de estar sozinha, né? De estar sendo responsável por uma coisa que não é só dela. Porque assim como ela é mãe, aquela criança tem um pai, né? Aquela criança também tem uma avó. Aquela criança também tem uma madrinha, né? Então, acho interessante a gente problematizar também essas imagens que são vendidas para a mulher e ela compra esse peixe e E ela aí se cobra, ela se sente muitas vezes fracassada por não estar conseguindo ser perfeita naquele nível que ela é exigida que ela seja perfeita. Então, isso é muito angustiante. É uma sensação de que você não está dando conta, mas você não tem que dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. É impossível isso. Então, é normal você se sentir cansada, é normal você sentir essa angústia de, nossa, eu queria que meu filho me desse um pouquinho de descanso. Isso aí é normal, mas só que a mulher, ela muitas vezes se sente fracassada, se sente frustrada por não estar se sentindo bem, tá o tempo todo cuidando do filho ou da casa, ou seja lá do que for. Então, ela se cobra exatamente por ela estar sentindo esse cansaço e por ela ter externalizado aquilo, e isso muitas vezes gera um problema para ela, porque a forma que ela é cobrada, ela compra aquilo de que ela tem que ser perfeita e ela se cobra também. Além da cobrança da sociedade, ela tem a cobrança dela mesma, né? Então, fica muito, muito mais complicado. exatamente. E muito dessa cobrança dela mesma
não é uma falta de autoestima, não é uma falta, é mais aquela necessidade de sustentar aquele lugar, porque você é forçada a estar nesse lugar, né? Então não tem para onde correr, você precisa dar conta daquilo ali, você precisa dar, né? E aí eu queria puxar também para essa questão da violência doméstica, porque como a gente pensou, né? A mulher precisar sustentar a casa, precisar sustentar a maternidade, o trabalho também, que aumentou a carga horária, né? Porque o home office, de noite você está mandando mensagem para o seu chefe, né? Essas coisas. É importante a gente pensar isso, porque muitas das vezes a mulher sustenta aquele casamento e na qual ela é vítima por conta desse papel social que é inserido a ela, porque ela precisa ser o suporte daquele homem. Ela é levada a acreditar que ela é capaz de que o amor vai transformar, de que aquele homem, se ela for uma boa esposa, aquele homem vai mudar. E a gente percebe que nesses relacionamentos abusivos tem vários ciclos, né? E um deles é chamado ciclo da lua de mel, porque passa por um processo de agressão, seja ela física, verbal, financeira, patrimonial. Relacionamento abusivo não é só a agressão física, também engloba outros fatores, né? Seu emocional, seu psicológico, seu patrimônio, seu financeiro. É... E a fase da lua de mel é que depois desse processo em que o homem exerce, né, o seu papel mais agressivo, né, depois ele compensa isso com flores, com carinho, com, enfim, com todo um chamego, com qualquer uma das artimanhas que ele vê que consegue comprar, né, e fazer com que você perdoe. E aí, nessa fase da lua de mel, essa mulher, ela se submete a uma falsa ideia, né, de que, opa, ele vai mudar. Ainda tem uma chance, ainda tem uma luz no fim do túnel, porque olha o que ele foi carinhoso depois. Então, e não só isso, né, isso que eu tô E a falando. mulher atribui o papel de salvadora daquele homem. Ela tem que Exatamente. salvar o homem. Exatamente. E ela se culpabiliza também. Nesse processo, geralmente ela se culpabiliza. É muito comum você ver na clínica, inclusive, as mulheres se culpabilizando pela forma como o homem trata ela, né? Porque ela é responsável por tudo. Sempre foi responsável por tudo. E aí, e isso é isso que eu trouxe, eu quis exemplificar de uma forma mais clara como isso acontece no processo psíquico dessa mulher. Mas a gente tem que levar em consideração um contexto também, porque essa mulher que geralmente é vítima de violência, ela tem que se submeter àquilo ali, porque se ela revoltar, o filho não tem uma casa, o filho não tem o pai que geralmente é o provedor, né? Traz as coisas para casa. Ela não tem para onde ir, ela não tem rede de apoio, ela não tem a família apoiando, né? E tem uma série de desamparo que parte não só de dentro do seu inconsciente, do seu consciente, da sua formação psicológica, mas na sua formação social, na sua formação familiar. Então, a gente precisa, às vezes, tomar cuidado, porque eu vejo muito por aí um discurso de que a mulher está nesse relacionamento abusivo porque ela quer, mas, na verdade, ela não tem processos necessários para sair desse relacionamento. Então, Tem a dependência emocional, tem a dependência financeira, tem todo um contexto, né? Que acontece com aquela mulher que dificulta ela de sair dessas relações. Então, não é simplesmente achar que ela está ali porque ela quer. Não é bem assim, né? Existe muita coisa além. A gente tem que ver o todo, né? Não olhar só uma parte e achar que é simplesmente assim. Tem muitas coisas envolvidas para aquela mulher tá ali, né? Que assim, precisa mesmo buscar ajuda, por isso que é importante a rede de apoio. E muitas vezes a família não é essa rede de apoio, porque às vezes a mãe também foi criada assim, a mãe também viveu um relacionamento abusivo, e às vezes aquela mulher ela vai pedir algum conforto àquela família, e a família fala: não, você tem que continuar, porque você tem filhos, porque é assim mesmo, porque você não pode se separar. Então, isso influencia essa sociedade que a gente
foi criado e que a gente convive até hoje, né? Muita coisa melhorou, mas a gente sabe que tem muita coisa que ainda existe. Então, isso influencia em tudo que, todas as relações, tudo que a gente passa, até mesmo criminalmente existia a questão do crime de defesa da honra, agora isso está sendo retirado, né? Que o homem justificava o feminicídio por defesa da honra dele. Então, isso vem de uma construção de uma sociedade machista. Essas coisas a gente está conseguindo melhorar aos poucos, mas ainda falta muito, acho que ainda falta muito para a gente conseguir chegar onde deve, né? Até mesmo, voltando a falar a questão das políticas públicas, políticas que acolham essas mulheres, políticas que essas mulheres tenham para onde ir, tenham o que fazer, tenham como deixar esses filhos, né? Com quem deixar esses filhos, para que elas possam sair dessa relação, para que elas possam não viver mais essa opressão, né? Por mais que tenha a Maria da Penha, que é uma lei muito boa, né? É uma das melhores leis assim, mundiais, porém, ainda tem a questão dessa assistência a essas mulheres. Sim, e por isso também é sempre bom a gente nunca deixar, né, de se apoiar, de estar na luta, de problematizar, de bater um pouco de frente às vezes, porque por mais que, né, trazendo um pouco da sua fala da lei da Maria da Penha, né, essa ideia desse papel social, desse lugar da mulher, aquilo que é atribuído ao gênero feminino, aquilo que é atribuído ao gênero masculino, isso interfere também até na hora de buscar ajuda. Porque tem relatos de mulheres que mesmo assim vão à delegacia da mulher, prestam queixas, né? E ainda assim não são ouvidas e acolhidas da maneira necessária. A delegacia da mulher não foi criada à toa, ela foi criada justamente pela essa falta de suporte que as delegacias normais não ofereciam, porque, né, toda uma estrutura formada. E aí é interessante a gente problematizar isso, porque quando a gente compreende a formação, a gente já sabe aonde atuar, como atuar e o jeito que atuar. A gente não fica muito perdido, né? E eu queria ler aqui a pergunta da Elizabeth, se me permite, Tainá. Ela mandou assim: acho interessante essa questão de falta de assistência à mulher. Poderiam falar um pouco mais? Então, você quer falar, Tainá? Ou eu posso. Pode falar, depois eu falo. Tudo bem. É porque você já é pegada mais do lado, né, social, né? Mas então, essa questão da assistência à mulher, eu vejo essa falta partindo de um ponto de vista clínico, de um ponto de vista da psicologia clínica, da psicologia da saúde. Eu vejo essa falta dessa assistência como a estrutura da sociedade. Uma falta de assistência não só pela questão de políticas públicas, né? De mecanismos e meios que amparam essa mulher que precisam se resguardar em casos de violência, em casos de necessidade, né? Mas também numa falta de assistência emocional e de suporte familiar. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente parar para perceber, pelo menos essa geração atual, da geração dos 20 e poucos anos, 30 anos, essa mulher, ela não tem um suporte emocional, suporte familiar e suporte conjugal para dar conta de demandas que não são só dela. A mulher atualmente, ela é esperado dela todo um movimento físico, emocional e psicológico de sustentar uma casa, de sustentar a maternidade, de sustentar as relações, de sustentar o casamento e de sustentar o trabalho para aquelas que trabalham fora. Então, essa falta de assistência, a gente fala no sentido de que quem está do lado daquela mulher, quem é a família daquela mulher, quem é filho daquela mulher, quem é o esposo daquela mulher, e a importância dele na relação que ele tem com essa pessoa. Porque essa mulher, ela espera algo das pessoas também. Geralmente, as coisas fluem de uma forma contrária. As pessoas têm esperado da mulher, né?
As pessoas têm esperado que a mulher perceba alguma coisa dando errado e consiga dar o suporte necessário para aquilo ali. Só que isso causa uma sobrecarga nessa mulher, né? Eu estou falando assim por alto, porque esse mecanismo, a gente pode perceber em tudo. Se alguma criança fica doente, um exemplo, dentro de casa, a mulher é a primeira a perceber, porque ela leva, né, esse processo interno de estar sempre ligada nas coisas, né? O pai não é implicado a ter esse insight, a ter esse estímulo, esse olhar crítico, a ter essa percepção crítica de como que está fluindo as coisas ali. Então, eu vejo como falta de assistência até nesses processos bem subjetivos das relações interpessoais em que essa mulher está inserida, né? Eu estou trazendo mais para esse lado, que eu acho que a Tainá ela vai trazer umas coisas bem legais na questão mais social, né? Então, trazendo para o lado social, para o lado das políticas públicas, o que eu vejo essa falta de assistência é porque desse suporte mesmo da mulher ter onde recorrer, dela se sentir segura de que o Estado, as leis vão protegê-la, né? Vão protegê-la, vão dar um suporte, vão fazer com que ela se sinta segura e não tenha mais que vivenciar aquilo ali. E a gente sabe que muitas vezes não é assim que funciona, né? Porque para a gente conseguir um abrigamento, um lugar para essa mulher ficar, às vezes é muito complicado e às vezes é muito demorado também, e não conseguimos tirar ela daquele contexto ali a tempo, antes de que aconteça um feminicídio, alguma coisa a tempo. Muitas relações são mesmo rede de apoio, que você vê que vai se movimentando, você vê que mulheres que vão ajudando outra, que já passaram por isso, e assim, por iniciativa própria, criam grupos de apoio, criam coisas para poder ajudar aquelas outras mulheres. A gente vê muita movimentação assim por conta própria mesmo, do que por parte de políticas públicas, que até existe, mas ainda é um pouco demorada, ainda precisa melhorar. Tem essa crítica, porque precisa melhorar. Até mesmo na questão da financeira dessas mulheres, porque às vezes muitas são dependentes financeiras desses homens. Então, elas começam a empreender, tem cooperativas que ajudam as mulheres a empreender, a ter a sua renda, para que assim elas consigam sair daquele lugar. Mas ainda falta assistência, ainda falta muito. Assim, o CREAS, lá onde eu atuo, ele trabalha com violação de direito. Todo o CREAS ele trabalha com violação de direito. Então, muitas vezes chega essa demanda lá para a gente de violência contra a mulher, né? Muitas vezes chega, a gente acompanha, a gente verifica, porém, até resolver, nem sempre, né, é da forma que a gente gostaria. Tem coisa que a gente tem que mandar para o Ministério Público, tem coisa que tem que aguardar eles se manifestarem e tal, e tem que conseguir vaga em algum abrigo, e às vezes a mulher ficar ali abrigada, se ela tem alguma renda, ela tem que deixar de ter, porque ela vai para aquele abrigo, então ela larga tudo, tem que pegar o filho e sair. Então tem muita questão que a gente vê que falta realmente uma assistência maior. Falta ainda uma medida, né, mais eficaz para estar ajudando essas mulheres. Eu acho que tem até as meninas do CRES aqui que estão acompanhando, acho que minha coordenadora Emília está acompanhando, e se elas quiserem falar um pouco mais sobre isso, acho que elas vão saber explicar melhor, né? E acho que é isso. Eu acho que ainda falta muito, a gente ainda tem que melhorar muito. E assim, políticas públicas, ela está dentro até das coisas mais simples, né? Vou trazer alguns exemplos. A gente sabe que o índice de feminicídio é muito alto, né? Índice também de violência sexual também é muito alto. Então, o que seria política pública, né? A gente pensar formas de reverter esse quadro, né? Desde uma educação sexual, né? Principalmente com as novas gerações, né? E também com locais de suporte. Um exemplo desses locais de suporte é o Antônio Pedro, em Niterói. O Antônio Pedro é um hospital universitário que fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Não sei se todo mundo aqui é do Rio de Janeiro, então vou deixando esse adendo. E lá tem uma
um setor de emergência. O Antônio Pedro não trabalha com emergência, mas eles fundaram um setor de emergência para mulheres vítimas de abuso sexual. Então, olha que interessante, isso é medida de política pública. As mulheres terem um lugar que elas possam recorrer para que elas possam cuidar do seu corpo, para que elas possam ter um lugar de amparo, e lá não é só o amparo médico, né? O amparo psicológico também, né? O amparo de poder acolher aquela mulher e pensar numa rede multidisciplinar, que também é políticas públicas, de assistência social, psicólogos, médicos, até mesmo advogados, né, para ajudar nesse processo de amparo e de tentar solucionar e buscar formas de a gente lidar com as condições que essa mulher, infelizmente, foi submetida. E outra coisa interessante, o auxílio emergencial atualmente, devido à pandemia de coronavírus, mulheres que são mães solo, elas têm direito ao auxílio emergencial. Por que que isso acontece? Porque se a gente for olhar os nossos dados, o número de mães solos são absurdos. A gente tem mais de 5 milhões de crianças sem o registro do pai nas suas documentações. Então, pensar assistência é pensar essas políticas públicas, porque essa mulher ela foi desamparada. Ela foi, de uma certa forma, deixada a atribuir o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, sozinha, como se os filhos fossem só delas, né? Então, isso é uma sobrecarga. O psíquico, a palavra psíquica, por mais que a gente pense nela, sempre pensando no psicológico, o cérebro, a formação consciente e inconsciente, ele vai para além disso. Ele também é o contexto que você está inserido. Ele também é o seu cuidado com o seu corpo. Ele também é as condições que você é submetida. Então, isso é importante pensar. Isso é importante problematizar e trazer também questões que a gente possa, de uma certa forma, formar rede de apoio, formar ONGs e brigar também no sentido judiciário, no sentido legal, no sentido político, para que a gente tenha esse suporte, né? Para que a gente tenha essa visibilidade. Porque a mulher, ela estar onde está, decorrente de um processo sócio-histórico muito longo, né? A mulher ela tem dificuldade de ter uma carreira profissional eficaz, uma carreira profissional boa, maravilhosa, assim como muitos homens têm, né? Uma carreira profissional que leva ele a cargos altos. Muitas das mulheres têm essa dificuldade de investir nisso, porque ela precisa dar conta desses montes de universos, né? Eu lembrei do que a gente estava falando sobre a questão da entrevista, porque eu passei muito por isso e eu vi também outras mulheres falando sobre isso, que é aquela questão de quando você vai para a entrevista de emprego e te perguntam, você tem filhos? Mas quantos anos os seus filhos têm? Tem com quem ficar? E às vezes, muitas vezes você perde aquela vaga porque você fala que tem filho, às vezes seu filho é pequeno e por isso ele já não te contrata. Só que para o homem não é perguntado isso, não é questionado isso, né? Ninguém pergunta para o homem, você tem filho? Com quem que você deixa ele? Tem com quem ficar? E se ficar doente? Porque perguntam isso também. E se ficar doente? Você vai poder vir trabalhar? Então tem toda essa questão, né, que influencia no mercado de trabalho, na parte acadêmica também, porque eu já vi pesquisas falando que o desempenho acadêmico das mulheres na pandemia diminuiu em questão de produção de artigos, de pesquisa científica. Os homens estão produzindo mais do que as mulheres, né? E as mulheres por conta dessa sobrecarga, porque essa sobrecarga ela impacta em todos os quesitos da nossa vida, inclusive na parte acadêmica, na parte do trabalho e tudo que acontece. Nas nossas relações, né? Porque se a gente parar para pensar, botando na pontinha do lápis, vou trazer para mim, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Se eu tenho uma casa, não preciso me preocupar em sustentar essa casa financeiramente, não preciso me preocupar em sustentar essa casa no cuidado, não preciso me preocupar em cuidar de ninguém. Eu tenho tempo livre de sobra para investir em mim mesma. Eu tenho tempo livre de sobra para não me sobrecarregar psicologicamente.
Porque quando a gente para pensar, por exemplo, a ansiedade, inclusive, acho interessante pontuar também que saiu também uma pesquisa que constatou que o Brasil, na América Latina, é o país em que mais tem índice de ansiosos e deprimidos. O número de consumidores de medicação pensada nesses diagnósticos triplicou. E isso é importante a gente ligar as nossas anteninhas, né? Então, E quando a voltando. gente separa essa pesquisa por gênero, as mulheres são as mais afetadas do que os homens. Exatamente, exatamente, como eu tinha trago no comecinho da conversa. Mas é isso, por quê? Porque a mulher ela não está nesse papel, nesse exemplo que eu trouxe, daquela pessoa despreocupada, daquela pessoa que, por mais que ela esteja ansiosa com as demandas de dar conta, de produzir, de trabalho, de estar em sociedade, ter um papel, como o Foucault gosta muito de falar, né, de corpo útil, né, de um corpo que produz, de um corpo que movimenta, de um corpo que tem um lugar na sociedade, a mulher, ela tem esse insight, né, essa pequena problemática, mas outras que são atribuídas a ela. Então, é muito fácil para esse homem conseguir dar conta de tudo, porque ele tem alguém sustentando as bases dele em casa. Então, assim, acho que é interessante nós, como profissionais da saúde, a gente ligue as nossas anteninhas e a gente tente buscar formar rede de apoio multidisciplinar para que eu possa encaminhar essa mulher que chega até mim para ela buscar outras formas de conseguir pensar maneiras de lidar com essa sobrecarga, de pensar maneiras de conseguir lidar com esses problemas, de dividir isso, porque a gente tem que sair um pouco dessa problemática que a gente tem, infelizmente, na nossa formação da saúde como um todo, sair desse lugar de medicalização, desse lugar de tornar aquele corpo capaz de suportar todas as condições em que ele está inserido e não conseguir pensar mudar essas engrenagens, né? Não conseguir pensar em formar redes de apoio, não conseguir pensar outras formas de também investir em políticas públicas e exigir por essas políticas públicas, por mais creches, por uma licença maternidade que respeite essa mulher, por uma visão de empresas humanizadas para que essa mulher ela possa ter a oportunidade de mostrar o seu potencial e toda uma sequência de coisas. A gente precisa mudar um pouco da formação da psicologia, pensando o psíquico como uma caixinha isolada dentro da sua cabeça e os transtornos vindo da formação neuroquímica daquele cérebro e não pensando esses transtornos talvez como algo encapsulado do que está no exterior. Então, assim, essa é uma problemática que a gente precisa pensar para conseguir lidar com essas mulheres que chegam até nós em busca de ajuda, né? Para lidar com essa sobrecarga psíquica, né? Que vem aumentando cada vez mais nessa pandemia. É olhar como um todo, né? Não olhar somente uma parte e achar que aquilo ali tem que medicalizar e pronto. É olhar um todo, é olhar o contexto, é olhar o que ela precisa, o que ela está inserida, o que realmente o suporte, o acolhimento, às vezes o não julgamento, essa não cobrança, é muita coisa que a gente precisa mudar, né? Para essa mulher ela se sentir segura, essa mulher ela se sentir cuidada, ela se sentir acolhida, né? E que ela possa ela vai ter os momentos dela de angústia, de tristeza, mas ela vai saber, ela vai ter ajuda, ela vai receber essa ajuda quando necessário, né? Ela ter onde recorrer, ela ter esse conforto. Eu acho que isso também é o que está faltando bastante. Isso aí. Bom, eu queria abrir para perguntas, tá? Fiquem à vontade. Se teve alguma coisa assim que vocês gostariam que eu falasse novamente, exemplificasse, fiquem à vontade para mandar perguntas. Pode ser por áudio, como pode ser pelo chat. E eu quero tomar o primeiro
primeira pergunta. Eu quero poder fazer uma pergunta para você, Tainá. Eu queria saber, assim, como é que a gente pode ajudar uma mãe nesse período de pandemia, principalmente uma mãe solo? Acho que abrindo um espaço, né, primeiramente para ela falar, porque assim, essas mães, elas estão muitas vezes sozinhas, sem ter assim, com quem conversar, sem ter com quem desabafar. Então, acho que a escuta, né? A escuta é uma coisa essencial, mas é a escuta acolhedora, é a escuta sem julgamento, né? Não é aquela escuta que tu vai ouvir para poder criticar, não. Acho que aquela escuta é mesmo para confortar, acho que falta muito. As mães, as mulheres estão muito, assim, carentes disso. Até mesmo lá no CRES, quando a gente vai em visita, assim, em algum lugar, a gente chega, às vezes a pessoa fala, não quer parar de falar mais, mas a gente entende que ali tem muita dor, tem muita coisa guardada, né? Tem muita coisa guardada e muitas vezes ela não tem com quem compartilhar. Então, essa questão da escuta, de você ter com quem dividir, você ter com quem contar suas dores, acho que isso já é um alívio muito grande. Quando a mulher consegue esse espaço, ela já se sente um conforto muito grande, porque muitas vezes, como eu disse, ela sofre calada, né? Ela sofre calada, o marido não tem paciência para ouvir, né? Não são todos, né? Mas, assim, vamos generalizar. A maioria não tem paciência para ouvir, então ela não tem esse espaço para falar, então isso acho que angustia bastante. Ela tendo esse espaço já seria uma ajuda. E a divisão do trabalho, puder dividir o trabalho, quem puder ajudar, um marido, se não tiver um marido ou uma mãe, um parente, alguém próximo, assim, que consiga dividir esse trabalho, principalmente o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, tirar um pouco dessa responsabilidade ser atribuída somente à mulher, né? Isso também é o que precisa bastante, eu acho que já vai ajudar muito, que a mulher possa ter um tempo para ela precisa de um tempo para ela precisa de um autocuidado, ela precisa fazer coisas também que ela goste, né? Ler um livro, ouvir uma música, uma coisa assim que seja só para ela. Nem que seja 5 minutinhos naquele dia, mas ela precisa ter aquele tempo, né? E, dependendo do nível de ansiedade e depressão, a ajuda profissional, né? Porque há casos e casos. A gente sabe que nem todos vão precisar, mas alguns precisam e é bom ter disponível, ter com quem contar na parte da ajuda profissional mesmo, da terapia. Acho que é muito importante. Obrigada, eu gostei. Eu acho interessante ouvir isso de você, porque eu sei que você sente isso na pele, né? Então, assim, eu acho que ficou um relato bem bacana de ouvir. E a Emília comentou aqui, ler livros eu adoro, mas não estou conseguindo. Somos duas. Eu também estou tendo muita dificuldade mesmo, porque assim, se a gente parar para pensar, essa sobrecarga, né, o estresse atrapalha a nossa concentração, atrapalha nosso aprendizado. Então, muitas das vezes a gente não consegue fazer determinadas atividades que são simples, não porque a gente não consegue, não porque a gente não quer, ou porque a gente está preguiçosa, ou algo do tipo, não, mas é porque existe toda um processo psicológico, bioquímico, fisiológico, porque o corpo ele é um todo, né? E existe todo um processo que atrapalha. E então, muitas das vezes, as pessoas que estão de fora não compreendem essa oscilação de humor, essa dificuldade de concentração, essa dificuldade de aprendizado, enfim, uma série de outras doenças, né, outros processos psicossomáticos, né, outros sintomas, muitas das vezes não compreendem, mas tem origem psicológica, né? Dores de cabeça, por exemplo, é um sinal que tem surgido muito. E isso eu posso falar por mim. Acho que todos os dias eu estou sentindo dor de cabeça. Dor no corpo também. Às vezes eu simplesmente acordo já com dor de cabeça. E eu fico me perguntando, gente, por quê?
E é isso, porque o Porque às cérebro vezes não a gente para. dorme, mas dorme pensando em uma coisa que tem que ser feita, no que a gente deixou de fazer, no que tem que fazer amanhã. Então a gente acaba não descansando, né? E Exatamente. uma questão assim, também do autocuidado é nós com nós mesmos também, é de se cobrar um pouco menos, de se perdoar, não sair tudo do jeito que a gente quer, às vezes não conseguir resolver aquilo naquele momento, mas que vai conseguir resolver depois. Isso é uma questão que a gente também tem que trabalhar com nós mesmos, né? Cada um consigo mesmo, porque é aquela questão de se aceitar por inteiro. Você vai ter momentos que vai produzir muito, mas vai ter momentos que você vai produzir pouco. Vai ter momentos que você vai estar super bem, mas vai ter outros que você não vai estar bem. E assim, respeitar o seu tempo, o seu momento, não se cobrar tanto, né? Eu acho que isso é muito importante também da gente trabalhar. Eu falo por mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, então acho que é um exercício diário fazer. Sim, sim, exatamente. A Elizabeth mandou aqui uma pergunta. É possível atendimento psicológico para essas mulheres sem custo? Pois eu vi que como as universidades e instituições fecharam devido à pandemia. Acredito ter ficado mais difícil nessa parte. Então, ficou mais difícil sim, mas ao que eu tomei conhecimento recentemente, voltou as universidades e instituições prestarem serviços de psicologia, né? Esses serviços Online, a de... maioria, né? Tá atendendo Isso, online, a maioria. isso, exatamente. Tá no serviço online mesmo. Mas não tem só as instituições, o SUS também fornece. Infelizmente, a gente sabe, né, que o SUS está precário, né? Atualmente, a gente vem vivenciando, atualmente não, já tem uns bons anos, mais décadas que a gente vem vivenciando o sucateamento do SUS, mas ele continua firme e forte, prestando atendimento ambulatorial psicológico para essas mulheres. Tem também alguns profissionais, por exemplo, eu acredito que a Tainá também, que presta atendimentos online a valor social para essas mulheres, não só para as mulheres, né, mas para pessoas que têm dificuldade, né, baixa renda. Então, assim, e tem ONGs também que fornece atendimento psicológico sem custo. Então, assim, é só a gente dar uma pesquisadinha, eu posso te informar depois se você quiser. Mas a gente tem, assim, tá difícil, realmente, tá difícil. Mas dentro dessas É dificuldades a porque gente vem. a demanda e a procura é muito grande. Assim, quando entrou a pandemia, teve vários psicólogos que, por iniciativa própria, também criaram assim, grupos de apoio, valores sociais, atendimento gratuito. Porém, a gente sabe que a demanda é muito grande e às vezes não dá conta de atender todo mundo, mas existe sim o serviço, né? E pode estar procurando sim que tem disponível. Sim, exatamente. E é sempre bom procurar pela região de onde você é. Mas pelo plano de saúde também tem telemedicina, está tendo psicólogo atendendo online também pelo plano de saúde. Então, assim, tem vários lugares. Eu estou falando assim por alto porque eu não sei a sua região, mas eu, pelo menos aqui da onde eu sou, né, de Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, a gente tem assim as faculdades voltando à ativa, né? E alguns profissionais também fazendo online e o SUS, nosso querido SUS, que está aí tentando com todas as forças lidar com essa demanda, né? Tem os CAPS, né, que é do SUS também, tem os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, lá tem psicólogo. Você pode procurar um que seja, porque o CAPS é por localidade, você pode procurar um que seja próximo à sua localidade, que eles vão te encaminhar, se não for ali, né, eles vão te dar um suporte da onde seja e da onde você pode procurar, né, para estar conseguindo esse auxílio. É totalmente gratuito. Sim, exatamente. Bom, e é isso, assim, eu já apresentei o que eu gostaria de apresentar para vocês. Se alguém tiver mais alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Tainá, se tiver alguma coisinha que gostaria de agregar, fique à vontade também. Eu acho que eu
falei bastante. Não estou me recordando de nada no momento, mas se alguém tiver pergunta também está disponível aqui para responder. Bom, é isso. Eu espero que, de certa forma, tenha sido bem interessante para vocês, né? Pensar a saúde da mulher, o que é essa sobrecarga psíquica, observar os nossos contextos, as condições sociohistóricas que a gente está inserido. Eu espero que, de alguma forma, tenha plantado alguma sementinha para vocês pensarem, observarem as relações em que vocês estão, o contexto onde vocês estão, observar para além da aparência, pensar a essência daquilo que a gente está vendo. É importante a gente tomar como autoanálise as coisas que acontecem com a gente, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente consome. E quando eu falo de consumo, não é aquele consumo de compra e venda, mas consumo de ideias também. Consumo daquilo que a gente fica observando e deseja de alguma certa forma, porque muito disso interfere na nossa produção subjetiva. Então, se eu vejo sempre uma mulher estando perfeita, estando dando conta de tudo, eu me despersonalizo, eu me distancio de si, porque eu sou um ser humano. Né? Eu tenho momentos em que eu não vou conseguir dar conta de lidar com essas demandas que a gente observa no Instagram, a gente observa na novela, a gente observa nos filmes, a gente observa nas histórias. Então, assim, muitas das vezes a gente acaba sendo, né, pescada ali, ganhada por uma coisa irreal, né? Por um estilo de vida que é irreal. Então, eu acho importante que tudo isso que a gente conversou hoje leve vocês a se instruírem, a se fortalecerem como pessoas, como sujeitos, e também exercer uma questão de autocuidado também, né? Que autocuidado não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de tristeza, não é a ausência de angústia. É você, apesar de passar por esse processo, você ter potencialidade para lidar com isso. Porque isso é ser humano, né, gente? A gente está vivendo uma pandemia, né? É esperado, inclusive, um curso de formação da Fiocruz que eu participei, a psicóloga Débora Noal, ela trouxe essa colocação. A gente está passando por uma crise de saúde pública, que trouxe uma crise econômica, que trouxe também uma crise subjetiva e psicológica. Nossa vida virou de cabeça para baixo. A gente saiu da nossa zona de conforto. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Então tudo isso traz uma série de respostas comportamentais e psicológicas que são esperadas. Então, a sua ansiedade, a sua depressão, o seu estresse, a sua tristeza, a sua angústia é esperado. Então, quando a gente fala isso, a gente tira da gente um fardo de caramba, eu tô doente, né? Tô ficando maluco, eu tô com um transtorno. Não, não é bem por aí, sabe? É claro que tem graus e graus, tem caso, cada caso é um caso. Existem casos que precisam sim de ajuda psicológica, de ajuda médica, mas a gente precisa tirar um pouco desse fardo de que é a gente que está com problema e não a gente está passando por um processo delicado, né? Por um processo que mexe com as nossas relações, né? E com a nossa forma de estar no mundo, né? Então, Eu acho assim, esse movimento muito importante que a gente está tendo hoje, porque para saber que a gente não está sozinho, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só ela que está passando por isso, mas não é, você não está sozinho. Acontece, está acontecendo com a maior parte das pessoas, todo mundo está sendo afetado de alguma forma. Então, tem muita coisa que é esperado, como a Samira falou, tem muita coisa que está mexendo com cada um de uma forma, de um jeito diferente, mas assim, é bom saber que não está sozinho. Existem outras pessoas passando por isso, e existem sim formas de uma apoiar a outra, e buscar ajuda, e falar, mas não guardar só para você, e saber que assim, é reconfortante saber que outras pessoas também estão passando, vão superar, e está todo mundo caminhando, né,
para se reorganizar a partir desse momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que é dia após dia, assim, a gente vai conseguindo melhorar, né? E tá tendo alguns comentários também, Samir. Eu acho que algumas pessoas comentaram, você pode Sim, ler? eu vi. O Vitor falou que achou interessante essa assistência do Antônio Pedro, e eu achei isso maravilhoso também. Isso é novo, eu soube disso recentemente. A Jade também parabenizou a gente, desejou sucesso, desejo o dobro para você, né? Principalmente eu desejo para todo mundo saúde, paz de espírito, força, e se precisarem, eu estou aqui, a Tainá também está aqui, nosso Instagram está aberto, nosso WhatsApp está aberto, acredito, né, que o da Tainá tá, né, porque eu perturbo ela. Com certeza. Então, assim, siga a gente nas redes sociais, a gente está sempre lá comentando alguma coisinha assim que vocês possam se interessar. Eu sou a @psi.samira, a Tainá é Psi Tainá Oliveira, Tainá com H, né? Isso. Então, fiquem à vontade. A Ingrid, a Elizabeth comentou aqui, parabéns, meninas, adorei a fala de vocês. Muito obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado. Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Vitor também falou, excelente conversa, um assunto muito importante. Obrigada às duas pela conscientização. Que bom, espero que eu não tenha te alfinetado tanto, né? Porque eu acho que ele é o único homem da roda, gente. Mas é muito importante que ele participe. Poderiam mais homens participarem, né? Exatamente, porque nada do que a gente falou é criticando os homens, né? Mas sim criticando os papéis sociais, né? Porque muitas das vezes a forma como o homem se relaciona com a mulher é porque para ele precisa ser assim, porque senão ele não é homem, senão ele não está exercendo aquilo que foi inserido para ele, né? Pois é, esse papel de provedor, esse papel de virilidade, masculinidade, que também adoece os homens, tá? Os homens não estão isentos de condições emocionais e psicológicas, né? A Ingrid falou que gostaria quer agradecer por todas as colocações que foram feitas por vocês. Excelente. Sou psicóloga e trabalho no CRES em Aperibe, interior do Rio de Janeiro. E realmente esse assunto abordado foi fundamental, não só para a minha área de trabalho, e também para a vida. Tanta coisa acontece ao mesmo tempo que acaba virando rotina, tantas responsabilidades. Exatamente. Elizabeth, que vocês tenham muito sucesso sempre. Eliane, parabéns, Tainá, maravilhosa profissional. É um prazer trabalhar com você. Obrigada, Eliane, igualmente. Ingrid, parabenizar, obrigada. E Emília, parabéns a todas. Eu quero devolver todas essas energias positivas que vocês mandaram aqui para a gente no chat. Parabenizar também todos vocês, que eu acredito que vocês estão, apesar dos pesares, fazendo tudo que vocês conseguem fazer, tudo que vocês podem fazer. Não se sobrecarreguem, tá, gente? Respeitem que vocês são humanos, respeitem que tem dia que realmente não vai dar certo. E assim, muitas dessas condições de ansiedade, depressão, estresse é derivado justamente desse silenciamento da nossa saúde mental, da nossa saúde psicológica, das nossas emoções. Então, chorem sempre que precisar chorar, reclame sempre que precisar reclamar, tirem um tempo para vocês sempre que puder tirar um tempo, porque a partir disso vocês vão se reorganizando e lidando com essas questões que são particulares, que são naturais do nosso corpo. Então, assim, fiquem à vontade para isso. E se chegar a um ponto que não está dando certo, procurem um serviço de psicologia mais próximo de vocês. Entrem em contato com a gente, que a gente tenta ajudar. E é isso. Muito obrigada mesmo pela ajuda de vocês. Muito Pela obrigada a todos. presença também, né? Tainá, só um último comentário. A Emília mandou aqui. Parabéns a Tainá.
futura excelente técnica da assistente social. Eu choro mesmo. Ai, gente, que ótimo. Obrigada, olha, eu fico até emocionada. Obrigada Também, mesmo. mas eu vou dar uma segurada, deixa para chorar A depois. gente vai tentar trazer mais conteúdo, né, Samira? Assim, sempre que a gente Sim, puder ver um tema assim, necessário para estar falando, a gente vai estar trazendo. sim, sim. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, tirarem um tempinho para estar aqui com a gente. Bom, até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Se cuidem.